Vamos dar continuidade, então, pessoal, à nossa disciplina Metodologia de Pesquisa, e hoje nós temos um convidado especial, um especialista em pesquisa qualitativa, o professor Márcio Moutinho Abdala, né, que vai trazer para a gente um tema muito importante, eu diria que é um instrumento mais utilizado nas ciências sociais, que é a análise de conteúdo. Tá? Ele tem bastante experiência, né, fez uma pesquisa profunda sobre o tema e vai falar aí 1h15, 1h20 para a gente sobre esse instrumento desenvolvido pela Bardan. Por favor, Abdala, fique à vontade. Beleza. Bom, então, antes de tudo, agradecer ao André pelo convite, né? Na prática, eu acabo atuando mais com análise de discurso, mas também trabalho com análise de conteúdo, e acho que, em termos operacionais, a análise de conteúdo ela é até mais... eu não gosto de dizer que é mais fácil, mas, em termos operacionais, ela é mais tranquila de ser executada do que a análise de discurso, né? Porque ela segue um paradigma assim, mais híbrido entre o quantitativo e o qualitativo. A gente até consegue fazer análise de conteúdo com viés bem quantitativo, né? No sentido de contagem de palavras, contagem de argumentos, criação de categorias. Então, vocês vão ver que ela tem uma conotação mista, né? Eu vou tentar, assim, passar aspectos mais teóricos da análise de conteúdo, é uma introdução, né? Eu estou usando aqui a análise de conteúdo da Laurence Bardan, é a mais usada, né? A Bardan escreveu um livro que ficou bem conhecido, então eu diria que é o modelo mais usado, mas tem outros, né? Tem outros modelos de análise de conteúdo. Então, vou tentar passar aqui, aí a gente vai fazendo uma troca de ideias aqui, aí a gente deixa as questões para o final, vocês podem ir anotando, né? Só para a gente não perder a dinâmica. Bom, então, a gente começa com o conceito, né? A Laurence Bardan é essa moça aí, ela é francesa, trabalha numa universidade em Paris e é da área de psicologia. Então, ela, ao contrário do que muita gente fala, né, que a Bardan é da linguística, não, análise de conteúdo é uma bagagem metodológica que vem da linguística, mas esse modelo que é cunhado pela Bardan, a Bardan é psicóloga, né? Então, eu prefiro, eu trouxe duas definições aí, eu gosto até mais da segunda, tá? E depois a gente fala a respeito. Então, a análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, quantitativas ou não, que aposta no rigor do método como forma de não se perder na heterogeneidade do seu objeto. Então, é bem sistemática, né? A gente depois vai conversar a respeito, tem uma série de etapas, ela é bem sistematizada, que é algo muito demandado da pesquisa qualitativa, principalmente para atribuir à abordagem qualitativa critério de cientificidade, né? Ela continua dizendo que o método visa obter, por procedimentos sistemáticos, de novo, para dar cientificidade e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores e conhecimentos relativos às condições de variáveis inferidas na mensagem. Se a gente for pegar esse texto que a Bardan define, né, e olhar para o texto e fazer uma análise de conteúdo do texto, a gente vai ver que tem um monte de elementos aí de abordagem quantitativa. Quando a gente fala de rigor de método, procedimento sistemático, objetivo, a gente fala de indicadores, né, que são formas de medir variáveis, né? Quando a gente fala de variáveis, a gente está falando de elementos numéricos. Então, a pegada é bastante... Até antes de falar de quantitativo, é interessante falar sobre uma lógica mais epistemológica, né? É uma pegada muito positivista, que entende que as coisas podem ser medidas, replicadas, né? Então, ela não é tão qualitativa assim como é, por exemplo, a análise de discurso.
A outra definição vai dizer que a análise de conteúdo é uma abordagem qualitativa que visa compreender o significado de um texto através da identificação e categorização de padrões. Por que eu falei que eu prefiro essa segunda definição? Porque, na verdade, dentro da administração, o que a gente vai mais buscar é essas duas últimas palavras aí, né? Essa última frase aí, identificação e categorização de padrões. Então, por exemplo, se a gente faz uma entrevista com gestores de grandes empresas e a gente está querendo buscar características de líderes, a gente vai tentar encontrar categorias, né, que vão definir essas características, ou então a gente vai na literatura, que é o que a gente chama de categorias a priori, a gente vai na literatura e a literatura nos fornece categorias, né? Então vai falar assim, um líder ele é intraempreendedor, um líder ele tem carisma, um líder tem isso. Então, a gente já pega essas categorias da literatura, vai na análise de conteúdo, no conteúdo das entrevistas, por exemplo, tenta encontrar evidências dessas categorias e traz isso para uma categoria que já é dada a priori, né? E quando a gente faz análise e a gente percebe padrões, a gente percebe repetições. Então, eu fiz entrevista com 10 líderes, por exemplo, e eu percebi que nas 10 aparecem uma característica, por exemplo, espiritualidade, por exemplo, né? Não que isso tenha ocorrido. E aí eu verifiquei que a teoria não me disse isso, só que nos 10 aparecem. Aí eu vou tratar isso como uma categoria emergente. Significa que eu descobri uma categoria nova, pelo menos nesse grupo que eu investiguei, e que é uma categoria que não consta na literatura, né? Esse é um ponto também que a gente consegue pela análise de conteúdo, tá? Então, avançando, algumas características aí a gente vai começar a tratar aí mais a análise de conteúdo como AC, né? Uma das principais características é a possibilidade de fornecer técnicas precisas e objetivas que sejam suficientes para garantir a descoberta de significados e categorias analíticas. Então, de novo, eu estou olhando, estou tentando entender aqui, a partir de mensagens, significados dessas mensagens, e aí eu até abro um parênteses, né? A análise de discurso, ela está mais preocupada com significados. Normalmente, o próximo bloco de texto aqui até fala disso, mas eu já dando um spoiler, normalmente a análise de conteúdo, ela tem uma preocupação, até pela conotação mais quantitativa, mais positivista, né? Ela tem uma preocupação mais forte com o que está no texto, com o que está presente, que a gente chama da superfície do texto, aquilo que a gente consegue ver. E a análise do discurso, em geral, a gente está procurando o que está por trás do texto, significados, né? Depois eu tento dar alguns exemplos mais específicos. Mas, voltando a esse primeiro bloco de textos, notem que, novamente, uma das características principais é a procura por categorias analíticas. Por que categorias são tão importantes? Porque quando eu vou analisar determinado fenômeno, eu parto de alguns pressupostos, né? Então, como eu comentei, a questão da liderança. Quando eu vou criar uma escala, por exemplo, para medir algumas questões, eu parto de categorias analíticas. Então, eu quero entender, dentro do conceito de liderança, eu quero entender, por exemplo, a dimensão ou a categoria carisma. Eu quero entender a dimensão ou a categoria tecnicismo, se o cara tem bastante bagagem técnica. Eu quero entender uma categoria chamada experiência, vivência. Então, a gente procura nos textos por padrões, tá? E que textos são esses? Eu falei aqui de entrevistas, mas a gente pode procurar fazer análise de conteúdo em diversos documentos, tá, gente? Eu vou até falar um pouco disso um pouquinho mais à frente.
E a análise de conteúdo, enquanto concepção de ciência, vocês vão perceber que nessa fala existe uma preocupação muito grande de trazer cientificidade, de trazer valor científico para a técnica, né? Não é uma coisa feita ao acaso, é sistemática. Então, enquanto concepção de ciência, constitui-se de uma prática pretensamente neutra. Isso eu vou ter que dar uma boa ênfase nisso, tá? No que tange ao significado do texto, na tentativa de alcançar diretamente o que haveria por trás do que se diz, todavia, seus resultados apontam mais para a superfície. Existe, dentro da corrente epistemológica positivista, né, só para tentar organizar as coisas, o que é a corrente epistemológica? É a forma como a gente vê o mundo, né, a nossa visão de mundo. Então, quando a gente vai construir ciência, a gente parte de uma episteme, de uma epistemologia. Então, eu enxergo o mundo a partir de determinado olhar, e cada cientista tem uma epistemologia própria. Quando a análise de conteúdo tenta dar esse caráter neutro, de neutralidade, ela está abraçada com a epistemologia do positivismo. Foi a primeira corrente de pensamento dentro das ciências sociais aplicadas, tá? E, por conseguinte, da administração. Uma chuva danada aqui. Então, o positivismo, ele tem uma característica, assim, de ser muito próximo das ciências duras, né? Das hard sciences. Então, tem muita questão, assim, mais quantitativa da coisa. Por ser uma metodologia que a gente entende como qualitativa, eu gosto de falar que ela é abraçada com positivismo por conta disso, né? Que ela está o tempo inteiro tentando falar que ela é neutra. Mas aí eu já vou trazer uma opinião, tá? Eu não acho que seja neutra. Na verdade, eu nem acredito em neutralidade. Eu acredito em neutralidade, assim, se o cara estiver fazendo uma pesquisa no campo da física, da astronomia, e mesmo assim, você não tem 100% de neutralidade, porque o lado que o pesquisador olha já é um viés, já é uma escolha, né? Então, a gente já faz escolhas. Agora, em ciências sociais aplicadas, me perdoem, eu não acredito em neutralidade. O cara pode até falar que é isentão e tal, mas se ele é isentão, ele já escolheu um lado, né? Então, eu não vejo esse caráter. Ainda mais se tratando de conteúdo, tá? Ainda mais se tratando de conteúdo, de texto, porque a gente precisa pensar nas condições que esses textos são produzidos. Então, se eu estou falando de uma entrevista, eu preciso pensar assim, quem foi o entrevistador? Que perguntas foram feitas? Onde essa entrevista será veiculada? Em que contexto ela foi realizada? Isso tudo faz muito, causa muita influência nas respostas, né? Isso eu não estou falando do entrevistado, estou falando de todo o contexto. Mas se eu falar do entrevistado, o entrevistado por si só, ele tem uma série de escolhas. Mas aí você vai falar assim, ô Márcio, mas e o pesquisador? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é a melhor pergunta nesse momento, né? O pesquisador, sim, ele tem que se ater aos fatos, mas ele não pode menosprezar e não pode desprezar o contexto em que essas comunicações são criadas, né? São produzidas. Então, quando a gente faz isso, é onde que eu comentei que existe uma diferença, assim, bem clara entre quem faz análise de conteúdo e quem faz discurso. O livro da Bardan, ela fala que ela quer entender o que está por trás do texto. Ela fala isso no livro. Mas se você olha para toda a técnica, você percebe que ela quer, só que o que ela executa, ela aponta para a superfície, ela aponta para o que está no texto. Então, grosso modo, a gente costuma dizer o seguinte: análise de conteúdo
ela tem uma preocupação com as evidências, com o que está escrito no documento, com o texto em si, tá? Esse texto não necessariamente ele precisa ser verbal, não necessariamente ele precisa ser textual, ele pode ser imagem, ele pode ser vídeo, áudio, tá? Mas a preocupação maior é com aquilo que está dado. Ao passo que quem analisa discurso tem mais preocupação com o que está por trás daquele texto, e quem analisa discurso criticamente tem preocupação com o que está por trás do texto e o que esse texto vai produzir em termos de mudança social, né? Vai além ainda. Então, tem essas diferenças que eu acho importante serem pontuadas. Mas, assim, isso não tira mérito nem relevância da análise de conteúdo, tá? São finalidades distintas. Avançando um pouquinho, a gente tem alguns objetivos, né? Então, o primeiro deles, analisar as características de uma mensagem, entendam mensagem como vídeo, documentos, entrevistas, transcrições, fala, tá? Áudio, isso tudo é mensagem. Imagens, né? Não verbalizadas. Então, analisar as características de uma mensagem através da comparação dessas mensagens para receptores distintos ou em situações diferentes com os mesmos receptores. Então, novamente, eu estou comparando e buscando padrões. Analisar o contexto ou o significado de conceitos nas mensagens, bem como caracterizar a influência social das mesmas. Quando eu faço isso, eu já perco bastante aspectos de neutralidade, tá? Já perco muito nisso. Analisar as condições que induziram, saiu até errado ali, induziram ou produziram a mensagem, né? As condições de produção dessa mensagem. Extrair informações relevantes, identificar padrões e compreender a complexidade dos dados. Esse aqui já é um ponto mais, assim, denso da análise de conteúdo, porque dependendo do trabalho que é feito, por exemplo, se você estiver fazendo uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado em que você conta com muitos dados, você tem texto, você tem documento, você tem áudio, você precisa dar conta dessa dimensão, dessa complexidade e entender como que esses dados vão ser tratados, né? Então, inclusive, isso é uma fase da análise de conteúdo, uma das fases. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, aí, o que pode ser analisado? Eu estou fazendo o meu TCC, por exemplo, estou fazendo uma dissertação, né? O que eu posso usar em termos de dados? Lembrando que, quando eu faço uma pesquisa empírica, eu tenho uma etapa, eu não gosto nem de ser tão estanque assim, não, mas para organizar as informações a gente precisa ser, né? A gente tem uma etapa que a gente chama de coleta de dados, e a gente tem uma etapa chamada análise de dados. Às vezes, em pesquisa qualitativa, isso é muito comum ocorrer, às vezes a gente coleta e analisa simultaneamente, né? Pesquisa quantitativa, você tem bem definido uma fase de coleta e uma fase de análise. Análise de conteúdo, quase sempre isso é feito dessa forma, né? Eu tenho uma fase bem definida de coleta de dados, e uma fase bem definida de análise de dados. O que a gente vai olhar aqui é a análise. Mas essa pergunta, ela precede a análise, porque ela vai me apontar para as definições do que será coletado. Então, eu estou fazendo um TCC, perguntas como, eu sempre tenho que fazer uma entrevista? Não, a resposta é não. Você tem, em geral, dois tipos de dados, né? Você tem dados primários, que são aqueles dados que você coleta, e você tem os dados secundários, são os dados que outras pessoas ou instituições coletaram e você faz uso. Então, exemplo, se você pega transcrições de discursos dentro de um arquivo histórico, isso é dado secundário. Alguém fez essa transcrição e você está usando essa transcrição. Pode usar para análise de conteúdo? Pode. Eu tive uma
uma orientação de mestrado, já concluída há um tempo, que ela utilizou somente matérias que saíram na imprensa, na mídia, né? E eram entrevistas que saíram na grande imprensa. Ela selecionou as entrevistas e ela analisou as entrevistas. Ela não fez entrevista nenhuma. Ela analisou entrevistas que foram feitas pela mídia. Na minha tese de doutorado, eu analisei, não foi análise de conteúdo, foi análise de discurso, mas pouca diferença faz nesse ponto, né? Eu analisei audiências públicas. Um dos itens que eu analisei, né? Então, tinha uma audiência pública na Câmara de Vereadores, eu consegui os DVDs gravados, e eu assisti os vídeos, transcrevi os trechos que eram importantes e utilizei isso como elemento de análise, né? Então, eu posso usar um monte de coisa, notícia de jornal, discursos, programas de TV, documentos, né? Entrevistas que eu fiz, enfim, uma infinidade de dados. Só vale comentar, tá até no finalzinho aí, né? Que quando a gente vai analisar imagem e som, a gente fala vídeo, imagem com movimento, né? Normalmente, vi outro erro de digitação, fazer as coisas assim, corridas são complicadas. E olha que eu revisei. Quando a gente vai fazer análise de vídeo, imagem, essas questões, em geral, a gente não usa só análise de conteúdo. Tá? A gente recorre a outras técnicas, a exemplo da semiótica. Não é uma área que eu domino, tá? Já li muito trabalho de semiótica, já li formas de fazer. Eu mesmo nunca me aventurei na semiótica. Eu acho complexo, mas ao mesmo tempo é muito interessante, é desafiador, né? E é complementar. Aí a gente tem as fases, né? Como é que a gente faz na prática? Eu quero fazer uma análise de conteúdo. Para a gente garantir que essa análise vai ter cientificidade, a gente falar assim, poxa, essa análise foi feita assim direitinho, né? Do jeitinho que a autora recomendou. De acordo com a Bardan, as fases são essas aqui, são 3, tá? Pré-análise, exploração do material e tratamento, inferência e interpretação. Como eu comentei no início, existem outros modelos de análise de conteúdo, mas se você seguir a análise de conteúdo à la Bardan, as fases são essas aqui, tá? Eu vou falar de cada uma delas. Então, a gente tem essas 3 etapas e a gente... todas elas são muito importantes, todas elas são peculiares, mas umas acabam tomando bem mais tempo do que outras, tá? Então, eu vou avançar aqui, vou falar de uma por uma e a gente segue. Então, primeira fase, pré-análise. Essa é uma fase, assim, importante pra caramba, porque nessa etapa é a etapa que você organiza, né, as suas informações, você define o que está dentro e o que está fora da sua análise, aquilo que você, de repente, vai optar por retirar. Isso é comum acontecer. Às vezes você está fazendo uma pesquisa de campo e você se depara com uma escassez de informações. Participei de uma banca recentemente, até comentei com o André, da Universidade Federal de Pernambuco, se não foi a melhor dissertação que eu já li, foi uma das melhores, né? E o rapaz foi muito inteligente, porque ele foi buscar arquivo histórico e ele ficou preso pela pandemia. Na hora que liberou e ele conseguiu sair, na hora que ele chegou para buscar arquivo histórico, a igreja que detinha os arquivos estava em reforma, sem prazo para terminar e fechada. Imagina, você tem prazo para entregar a sua pesquisa e aí o padre vira para você, o bispo, sei lá quem, e fala assim, meu filho, não dá para entrar aqui não. Está lacrado e eu não sei quando essa reforma acaba, né? Já existe até a fama da obra de igreja, né? Que não termina nunca. Então,
que ele fez? Ele foi em outros lugares. Então, ele, né, foi uma pré-análise, né? Ele começou a buscar outras fontes de dado e ele pegou e falou, olha, eu vou ter que excluir algumas coisas. Quando eu tenho posse dos dados, né, juntei tudo. Aí eu começo a fazer a leitura flutuante ou leitura diagonal, que você começa a passar os olhos e ver o que interessa e o que não interessa. Essa é uma fase também importante, porque se você deixa para analisar tudo junto, você vai perder muito tempo. Então você tem que dar aquela olhada na diagonal, uma leitura rápida, para tentar entender o que você tem em mãos, né? Para então fazer uma análise mais detida. Nessa leitura flutuante, você faz seleção também. Você fala assim, olha, eu vou usar isso, mas isso aqui eu não vou usar. Isso aqui eu posso até usar como contexto, mas não vou usar como documento de análise. E a partir dessa pré-análise, você já faz formulação de proposições e de objetivos, né? Você já começa mentalmente, e é bom registrar, já pensar em questões que você vai levantar, né? Já pensa em objetivos que você vai perseguir. Você começa já a referenciar índices também, começa a definir alguns indicadores, né? Tipo assim, que tipo de categoria, que tipo de palavra que eu vou buscar, que tipo de sinônimos eu vou colocar aqui nesse bolo. Que mais? Deixa eu ver se eu não me esqueci de nada. Às vezes eu posso esquecer também e voltar aqui. Não, acho que não. Acho que eu falei de tudo. Sim, um ponto importante. Aqui nessa pré-análise, tem duas coisas importantes. Na pré-análise, é o momento em que você também olha para o seu referencial teórico, para as categorias analíticas que você trouxe da literatura, e que você começa a ver enquadramentos, tá? Eu comentei 1 ou 2 slides atrás que em pesquisa qualitativa é comum você coletar e analisar dados ao mesmo tempo. Quando você faz entrevista, o momento em que você entrevista alguém, você já está fazendo uma leitura flutuante, você já está fazendo formulação de proposições, objetivos, e você já está fazendo, de forma preliminar, é claro, mas você já está fazendo categorização de índices, indicadores, tá? Mentalmente, e às vezes num caderninho. É comum acontecer isso também, tá? Muito bem, então, feita a pré-análise, a gente vem aí, talvez aí a fase mais puxada da análise de conteúdo, né? Que é a exploração do material, que é a fase 2. É a fase em que você vai mergulhar de cabeça em todo o acervo que você selecionou para sua pesquisa. Esse momento é um momento, assim, em que você precisa definir boas estratégias para organizar esse conjunto de dados. Como eu falei no início, eu trabalho mais com discurso que com conteúdo. Mas, assim, as estratégias são bem parecidas. A gente tem softwares que dão suporte à análise. Eu vou até comentar sobre 3 deles no final. Eu não faço, não tenho muito hábito de fazer uso de software. Já usei um pouco do Atlas TI, conheço pouco do NVivo e o MaxQDA eu nunca usei. Mas, assim, os softwares ajudam. Só que quem vem da área quantitativa, pessoal que faz pesquisa quantitativa, normalmente, não estou falando do R não, tá? Mas quem usa SPSS, por exemplo, você joga o banco de dados ali dentro, faz a configuração dos parâmetros, aperta um botão e o SPSS gera relatórios para você. Pronto. O que você precisa fazer é analisar aqueles relatórios, aqueles dados, verificar se o modelo deu ajuste e escrever por cima. Se o modelo não foi ajustado, você faz alguns ajustes, né? Dá umas marretadas lá e para gerar um bom relatório e você escrever sobre esse relatório. Aqui as coisas funcionam de forma um pouco diferente. Os softwares, eles só funcionam assim como suporte. Eles não vão te dar tantas respostas prontas.
O último congresso que eu estive, uma pessoa fez uma pergunta para mim sobre software. Eu dei uma palestra sobre análise de conteúdo, e a pessoa falou, eu ouço muito pessoal falar que não usem análise aliás, de discurso. Eu ouço muito falar que não usa software em análise de discurso. Eu tenho cautela para responder sobre isso por conta do avanço da inteligência artificial, né? O Atlas TI, o NVivo, eles vão fazer conexões, mas eles fazem, até hoje, né, eles fazem menos conexões semânticas, conexões relativas ao sentido de determinados textos. Eles vão muito mais no objeto ali da palavra, dos trechos, e você consegue conectar uma coisa com a outra. Só que se você pega, por exemplo, qualquer chatbot aí de inteligência artificial, né, Bard, ChatGPT e outros, eles vão no significado, no sentido. Então, eu penso que os softwares, uma vez utilizando de inteligência artificial, eles vão avançar muito em termos analíticos, né? Eu penso que a questão de contexto é que vai ser mais difícil, mas vai avançar. Bom, então deixa eu voltar aqui, senão eu fico dando spoiler aí lá da frente. Exploração do material consiste no período mais duradouro, né? A etapa da codificação, na qual são feitos recortes em unidades de contexto e unidades de registro. O C e o R. Isso aí, o tempo inteiro, vocês vão... quem mexe, por exemplo, com Atlas TI, vai ver muito isso, né? Unidade de contexto e unidade de registro. Vou falar direitinho. E a fase de categorização. Lá no início eu falei que a gente vai buscar categorias analíticas, no qual os requisitos para uma boa categoria são exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade e fidelidade e produtividade. Vou falar de cada um daqui a pouquinho, tá? Então, a gente falou agora, né, de unidade de contexto e unidade de registro. Vamos ver o que é. Unidade de registro é a menor parte, né, o menor recorte de ordem semântica que se liberta de um texto, podendo ser uma palavra-chave, um tema, objetos, personagens, etc. Então, por exemplo, se eu fizer uma análise mais assim me fugiu a palavra aqui, de clima organizacional, e eu quero definir personalidades de determinado grupo, eu posso definir personagens. E aí eu juntar, falar, esse aqui tem uma liderança, esse aqui é o faz tudo, esse aqui é o tagarela, esse aqui é fulano de tal, esse aqui é o que tem iniciativa. Então, isso vai ser uma unidade de registro, tá? Se eu quiser procurar, por exemplo, por palavras-chave, a unidade de registro vai ser palavra-chave. Mas eu tenho que entender que a unidade de registro sempre ela vai ser pequenininha. Ela é a menor unidade que eu consigo pensar. E a unidade de contexto, ela é maior. É como se a unidade de registro coubesse dentro da unidade de contexto. Tá? Então, a unidade de contexto deve fazer compreender a unidade de registro. Então, ela é um contexto daquele registro, tal qual a frase para a palavra. Aquele registro, ele precisa fazer sentido dentro de determinado contexto. Então, exemplo, as unidades de registro são algumas palavras, ao passo que as unidades de contexto são um ou alguns parágrafos. Então, por exemplo, se eu estou falando de personagens dentro de um clima organizacional, e aí eu falo assim, esse aqui é o líder carismático, esse aqui é o ancião, esse aqui é não sei o quê, esse aqui é o novato. Isso são unidades de registro. Mas dentro do texto, eu vou ter pedaços que explicam melhor isso, pedaços que vão trazer evidências de que determinada pessoa possui determinadas características, né? Vai contextualizar melhor isso. E a categorização, né? Isso aqui, assim, a gente vai ver um monte de teoria a respeito, tá, gente? Isso aqui varia pra caramba. Eu estou trazendo aqui algumas questões, você não precisa seguir tudo isso aqui, né? Então, categorização é um argumento
é o argumento em razão de caracteres comuns dos elementos, unidade de registro, sob um título geral. Normalmente, a categorização, a busca por categorias, ela é precedida pela literatura. Normalmente, a gente vai lá na literatura, né, nos estudos, nos artigos, nos livros, a gente vai buscar a teoria e vai ver as categorias que a teoria traz para poder analisar. Mas os dados que nós buscamos, eles podem trazer também categorias emergentes, né? Categorias que a literatura não observou e que o nosso trabalho tá enxergando. Então, tem alguns critérios, né? Critério semântico, que tem a ver com o significado, né? No sentido. São agrupados por temas. Então, exemplo, temas que significam liderança são agrupados na categoria liderança. Às vezes, você não tem a palavra liderança, mas às vezes numa entrevista o cara fala para você assim, ó, poxa, aí determinado equipamento quebrou e ninguém sabia o que fazer. A produção parou, nós tínhamos que entregar dentro daquela semana e todo mundo ficou perdido. Eu procurei logo o telefone de contato do nosso revendedor da determinada máquina para poder ver o que poderia ser feito. Em momento nenhum ele falou que ele exerceu liderança, mas quando ele mostrou uma iniciativa situacional, né, você tem ali algo que significa liderança. Então, você pode jogar isso para uma categoria chamada liderança, né? Aí, unidade de registro que vai mostrar isso. Você tem que encontrar palavrinhas que evidenciem, tá? Sintático, verbos, adjetivos, né? De repente, quando a gente está pesquisando ações, né? Léxicos, então, classificação das palavras segundo seu sentido, como com o emparelhamento dos sinônimos e sentidos próximos. Então, acabei de comentar a questão da liderança, a gente tem que ter a sagacidade de fazer buscas por palavras próximas, né? Dentro de análise crítica do discurso, a gente tem um termo que a gente chama de relexicalização. O que é relexicalização? São novos sentidos que se dão às palavras. E são novas palavras que se criam a partir de outras, né? Então, a gente, até pouco tempo atrás, a gente não tinha, estava lendo uma matéria essa semana, até 10 anos atrás, a gente não tinha as palavras reconhecidas, né? Logar, a gente não tinha a palavra microplástico, e virou uma palavra que está aí no nosso cotidiano, né? Sem contar as palavras que já existiam e elas mudam de sentido. Sem entrar em questões políticas, mas se eu falasse assim, o André é um pai de família, o André é um cidadão de bem, se eu falasse isso 10 anos atrás, vocês iam pensar uma coisa. Se eu falo outra, a conotação é completamente diferente, né? Muitas pessoas vão preferir não ser chamados, né, de cidadão de bem, né? Porque mudou o sentido da coisa. Cidadão de bem porta arma hoje. Eles podem ser expressivos, né? Se refere à capacidade de uma categoria ou tema e representar de forma significativa as informações contidas no conteúdo analisado. Então, avaliar se aquele conteúdo ele expressa realmente uma categoria, né? Se ele consegue capturar e expressar aquele sentido. Bom, algumas características de boas categorias. Que eu falei isso lá na frente, né? Deixa eu voltar o slide aqui só para mostrar para vocês. Só falta eu não achar, né? Eu acho que eu não vou encontrar, não. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu acho que eu comentei isso aqui, sim. Categorias boas, nem sempre a gente vai conseguir cumprir com tudo, não, tá, gente? Quando a gente está fazendo pesquisa, a gente quer um mundo ideal, mas os dados nem sempre eles trazem o melhor dos mundos. Mas isso aqui é o ideal, né? Exclusão mútua. Cada elemento só pode existir em uma categoria. O que é difícil, né? Ontem eu estava dando aula de planejamento estratégico para o pessoal e a turma estava fazendo análise externa, utilizando o modelo Pestel.
E aí um aluno falou, poxa, Márcio, eu estou com um item aqui do planejamento, mas que ele entra em política e ele entra em economia. Eu falei, cara, eu acho que a gente até chegou a comentar de guerra, né? O pessoal perguntou, como que uma guerra pode influenciar um cara que tem um pequeno negócio? Depende se os insumos que você utiliza são importados ou se o seu fornecedor utiliza insumos importados e a região que ele importa tem sido afetada pela guerra, ele pode ser afetado por escassez, por aumento de preço, por um monte de coisa. Então, você tem aí uma questão ambiental, você tem uma questão político/geopolítica, você tem uma questão econômica. Então, o que eu quero dizer? Em muitas situações, é difícil pra caramba você colocar cada coisa num quadradinho diferente, né? Se você for fazer uma análise detida, você vai observar que muitas coisas vão transitar por mais de uma categoria. Mas isso aqui, de novo, é um mundo ideal, né? Cada coisa em uma categoria única. Homogeneidade. Um único princípio de classificação deve governar a organização das categorias. Então, é assim, as categorias desse estudo foram definidas a partir do estudo de Ferreira 2005. Então, peguei um paper do André, por exemplo, peguei a tese de doutorado do André, que ele trouxe categorias, e a partir das categorias que ele trouxe lá na tese dele, eu estou levantando o meu estudo. Pronto, eu homogeneizei o meu parâmetro de definição das categorias, tá? Que pode ser a partir de uma característica científica, né, vindo de um texto, mas também pode ser a partir de uma característica empírica, tá? Eu defini determinados parâmetros para criar essas categorias e essas organizações. Eu tenho o caráter de pertinência, uma categoria considerada pertinente quando está adaptada ao material de análise e quando pertence ao quadro teórico. Olha que interessante, a gente acabou de falar sobre isso, né? Aquele dado, aquela evidência que eu coloquei na categoria, ela precisa ser pertinente àquela categoria, ela tem que fazer sentido para aquela categoria e ela precisa ter conexões com o quadro teórico, né, que eu estou utilizando. Objetividade e fidelidade. As diferentes partes de um mesmo material ao qual se aplica o mesmo conjunto de categorias devem ser codificadas da mesma maneira, quando submetidas a várias análises. Isso é quando a gente está montando a organização dos dados, a gente precisa criar códigos, tá? Até para a gente se localizar. Então, no Atlas TI, por exemplo, para quem vai usar software, é comum a gente criar códigos, né? De unidades de registro e unidade de contexto. Então, eu crio códigos que devem ser repetidos para toda a documentação, para eu não me perder, tá? Eu preciso ser fiel a isso. E a última característica, produtividade, né? Um conjunto de categorias é produtivo quando fornece resultados férteis. É aquela história, né? Eu chegar ao final da pesquisa e a minha pesquisa não falar nada. Isso é comum. Às vezes eu pesquisei, e quando eu vou fazer as minhas considerações finais, esses dias eu estava revisando um TCC e eu li o documento, quando chegou no final, eu falei, tá, mas e daí? Tem dado, mas o que vocês querem dizer com esse dado? Esses dados valem para alguma coisa? E aí a gente chegou à conclusão que tinha, sei lá, uns 30% do que estava ali não servia para algumas coisas. Né? Aliás, não servia para nada. Não fazia conexão com o que era desejado no trabalho. Decisão, tira, corta. Não ajuda em nada, corta. Né? Então, as categorias elas precisam ser produtivas, elas precisam te entregar informação, precisa dar utilidade, precisa chegar ao final do estudo e você falar, poxa, encontrei alguma coisa, né? Atendi um objetivo, ou os objetivos. Então, tem que ter esse tipo de lógica. Eu estou indo muito rápido, pessoal, tá? Tranquilo, tá?
Depois, se vocês tiverem dúvidas também, eu posso voltar aí nos slides, tá? E aí a gente chega na fase 3, né? Então, notem que, só para a gente poder contextualizar, fase 1, a gente faz uma seleção dos dados, né? Uma pré-análise. Fase 2, a gente explora esse material, e essa exploração ela é lenta, né? Ela é densa, ela é cuidadosa, cheia de requisitos. Então, isso tudo aqui é a fase 2. E aí, quando a gente chega na fase 3, é a fase que a gente vai utilizar um pouco mais. Eu não gosto nem de usar esse termo, mas, assim, na falta de um termo melhor, vou usar esse. Você tem uma liberdade maior para poder fazer inferências, né? Você ter interpretações do resultado. Eu não gosto de usar tanto liberdade, porque fica parecendo que é uma coisa arbitrária. Em tese não é, né? A gente parte de um pressuposto que você fez leituras, que você tem um contexto científico para poder fazer essas inferências, essas interpretações. Mas é claro que, como eu falei lá no início, eu não espero de ninguém a neutralidade. Então, naturalmente, vai existir um viés do pesquisador. Tá? É natural que isso ocorra. Tem jeito de reduzir isso? Tem. Tá? Eliminar, eu acho difícil, pouco provável, mas reduzir tem. Uma das formas é você fazer triangulação de pares, né? Então, eu faço uma análise, eu faço as minhas interpretações, e aí eu pego 2 colegas aqui e peço para os colegas fazerem as suas respectivas análises individualmente. Então, por exemplo, vou escolher aqui a Maria Vitória e a Amanda. Eu mando o texto para as duas e falo assim, vocês façam as análises de vocês aí. Aí depois que elas fazem as análises, a gente faz uma reunião e discute. Né? Isso é uma triangulação por pares. A gente equilibra um pouco as percepções, né? Dá uma ajustada aí nos viés, mas o viés continua existindo, tá? Mesmo porque Maria Vitória e Amanda são alunas do mesmo curso, da mesma universidade, isso por si só já cria um viés muito grande, né? Se você pega, por exemplo, alunos de cursos diferentes, de universidades diferentes, você já vai ter percepções distintas. Então, fase 3, tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Nesta fase, a interpretação é essencial, mas deve estar claramente relacionada ao corpus existente. O que é corpus? Corpus é o que, na pesquisa quantitativa, a gente chama de amostra, né? Todo o material que eu selecionei. Então, a minha interpretação ela precisa estar de acordo com esse material. Eu não posso pegar um material que está dizendo uma coisa e, de repente, eu fazer uma interpretação completamente distante disso. Né? Mas porque eu acho que é assim. Só que o material está dizendo o contrário. Então, pela análise de conteúdo, isso não está certo. Né? Você precisa interpretar de acordo com as evidências que você coletou. De modo que seja validada pela comunidade científica da área. Finalmente, sistematizar os resultados com os objetivos iniciais, buscando a construção de conhecimento científico sobre o objeto pesquisado, que é exatamente o que eu falei logo no início desse item 3, né? Você encontrou um monte de resultados. Ok, mas o que eu pretendia lá atrás, né, com os meus objetivos? Eu pretendia encontrar A, só que eu encontrei Z. Será que no meio desse monte de coisas não tem A também? Às vezes a gente precisa procurar de novo, procurar melhor, fazer idas e vindas, né? E além do objetivo, ao final do trabalho, eu preciso me perguntar, né? Para que essa pesquisa serve? A quem essa pesquisa serve? Esses resultados, eles ajudam em quê? Para quem? Que tipo de contribuições eu trago? Para a ciência, para a sociedade, para o mercado, para a empresa que eu trabalho, para a minha vida profissional? Que tipo de contribuições eu estou trazendo? Então, esse é o tipo de perguntas que ajudam, não resolvem, mas ajudam. Nesta última etapa, podem ser elaboradas tabelas
para cada uma das questões com categorias, unidade de contexto, unidade de registro. É possível registrar, olha como é que isso é bem próximo de pesquisa quantitativa, tá? É possível registrar a frequência de cada uma das categorias, possibilitando um tratamento estatístico descritivo para auxiliar na interpretação de cada uma das questões. Então, é curioso comentar que a gente está analisando texto, mas a gente pode fazer uso de estatística, né? Um exemplo que eu costumo dar, na minha tese de doutorado, eu fiz 22 entrevistas. E eu entrevistei um vereador, a entrevista durou, vou chutar aqui, tá? É algo próximo disso, 1h40 de entrevista. Foi longa. E foi uma entrevista, assim, complicada por muitos aspectos. Até chorar, o cara chorou na entrevista. Então, foi bastante embaraçoso para mim, né? Mas foi muito complicado porque todas as perguntas que eu fazia pro cara, ele respondia outra coisa. Então, parecia, assim, um personagem de comédia, né? Porque eu falava assim, e o que o senhor acha de ter uma usina nuclear em Angra dos Reis para a população de entorno, né? O que o senhor acha do plano de emergência? O senhor acha que as medidas compensatórias ambientais, elas compensam realmente para o município? Aí começava a fazer pergunta. Comecei com pergunta bem suave, tá? Pergunta para ele contar da vida dele, quebra-gelo. Na hora que chegaram as perguntas assim mais espinhosas, o cara virava e falava assim, falava do plano de emergência, por exemplo, que é sensível. Aí o cara virava para mim e falava assim, deixa eu te contar uma história sobre o plano de emergência. Nessa época, eu era tal coisa. Aí ele contava os feitos dele, né? Dava um bom livro de contos. Aí eu perguntava sobre questões ambientais. Ele, o meio ambiente é muito importante para a nossa cidade. Eu vou te contar por quê. Certa vez eu estava em tal lugar, isso durou 1h40. Eu saí muito frustrado dessa entrevista, porque eu já tinha feito uma pré-análise ali, e eu já tinha sentido que tinha sido assim 1h40 perdido, né? Perdido mesmo. E aí depois eu fui para casa, fui analisar os dados, fiz a transcrição, 1h40 de entrevista, você vai gastar aí, hoje tem softwares bons para transcrever, mas tem problemas nisso, tá? Eu transcrevia tudo na mão, porque eu fazia análise com isso. Eu ouvia e transcrevia. 1h40 de entrevista dá aí umas 18 horas de transcrição para você transcrever tudo, tá? É lento o processo, porque não é só escrever o que o cara disse. Você tem que colocar pausa, explicar que teve pausa longa, pausa curta, ironia, gestos, né? Então, você está tentando ler o que o cara falou. E fiz a transcrição e, poxa, perdi um tempão lendo a transcrição, ouvindo o áudio, lembrando da entrevista e nada. Eu não tirei nada. E eu fiquei tão chateado que eu falei, não, eu preciso tirar alguma coisa para essa dissertação, para a tese. E aí eu fiz uma análise quantitativa, né, de contagem de palavras. E a primeira palavra que apareceu disparadamente foi eu. Ou seja, a entrevista o cara só falou dele. Eu fiz muitas perguntas e o cara só falou dele. Aí eu ironizei no texto da tese, né? Eu coloquei com um tom de ironia mesmo, que eu fiz uma entrevista e tal. E aí eu contei a historinha, que eu fiz a contagem de palavras que só apareceu eu, né? Não serviu para nada para minha pesquisa, mas pelo menos eu ilustrei que foi uma entrevista perdida. Então, assim, todo mundo já viu aqui nuvem de palavras. A internet utiliza muito nuvem de palavras. O que é nuvem de palavras? É nada mais que uma contagem de palavras feita por algum algoritmo. Você joga o texto lá, o algoritmo conta as palavras e ele vai te falar, olha, a palavra que mais apareceu foi essa. Existe um software que é gratuito, inclusive. Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, mas eu vou lembrar. Se eu não lembrar agora, depois eu busco aqui um texto e com esse texto eu consigo encontrar.
ele faz análise de palavras-chave e ele cria clusters de palavras-chave. Ele cria grupos de palavras-chave que estão relacionadas. O Atlas TI faz isso, o NVivo faz isso também. O que seria... Oi, Heitor, Voz Viewer, obrigado, é esse mesmo. Exatamente, na mosca. O que seriam esses clusters, né? Seriam palavras que estariam relacionadas. Mas como é que eu vejo isso? Eu avalio estatisticamente. O software faz uma busca estatística. Então, embora seja uma análise que a gente chama de qualitativa, ela tem muitas características de análise quantitativa, tá? Muito bem. Alguns suportes aí, eu já comentei sobre eles, né? Mas eu acho que é legal deixar o registro. O Atlas TI, desses três, é o mais famoso, mas o NVivo está ali pau a pau. Eu já vi análises sendo feitas com o NVivo, que o Atlas TI faz também, que são fantásticas, do tipo assim, eu tenho áudio, eu tenho documento, eu tenho transcrição, eu tenho recorte de revista, eu tenho um monte de fontes de dados. Aí eu pego, por exemplo, o áudio de 1 hora, só que somente 2 minutos fazem sentido. Eu consigo recortar os 2 minutos e jogar dentro de uma categoria. Eu consigo pegar um documento e recortar um pedaço do documento, pode ser até em imagem, e jogar dentro da categoria. Eu posso pegar um pedaço de transcrição, texto, pegar e jogar dentro da categoria. Eu posso pegar vídeo, um trechinho de vídeo, jogar dentro da categoria, e o NVivo, isso, pelo que eu percebo, o NVivo ele é mais inteligente, entre aspas, que o Atlas TI. O NVivo consegue te fazer relações, estabelecer relações, conexões dentro dessas coisas e gerar insights para você. Do tipo assim, olha, eu posso fazer cruzamento de dados aqui, que a olho nu é difícil enxergar, mas o software consegue, se você pedir, e ele gera insights também, ele consegue falar assim, tenta conectar, ver se existe relação entre a unidade de registro X e Y. E aí o software busca essas relações e te mostra dentro daquela categoria. Então, ajuda demais, tá? Ajuda demais. O MaxQDA é o que eu menos conheço, mas é um software que eu vejo bastante ser utilizado. Mas eu não posso afirmar, mas eu tenho a impressão que ele tem menos poder de fogo que os dois anteriores, tá? Mas eu preferia não afirmar isso, porque eu não conheço em profundidade. A gente já está caminhando para o fechamento, mas eu queria trazer 2 exemplos aí de utilização, né? Inclusive eu tinha até pensado pensei em convidá-lo justamente por isso, né? Que é o Washington, que é o segundo exemplo, que a gente provavelmente vai usar análise de conteúdo, ainda a pesquisa está em curso. Vou falar primeiro do exemplo 1, que foi um ex-orientando meu, que já tem bastante tempo, ele defendeu em 2019, se eu não estou enganado, foi o Alessandro, e ele fez uma pesquisa muito interessante, que ele fez um estudo sobre o processo de desestatização da SEDAI, a partir do olhar da atividade política corporativa, do lobby. E o título dele é bem assim, ele tem um tom muito crítico, porque o estudo dele mostrou uma série de conexões políticas entre as empresas que estavam por trás desse processo, né? Que foi o processo de privatização da SEDAI. Foi legal porque a dissertação dele ocorreu antes da privatização, e o trabalho dele forneceu um monte de pistas interessantes sobre o que iria acontecer.
Chegou um momento que ele fez análise de conteúdo, né? Ele foi encontrando categorias a partir da teoria de atividade política corporativa, a partir de lobby e outras coisas, e ele foi encontrando, ele fez parecer filme de policial, sabe? Que ele colocou aquele mapa enorme e ia ligando as cordinhas, e aí no final das contas ele viu que existiam conjuntos de empresas que elas não se declaravam como grupo, mas que, assim, o sócio ou acionista majoritário dessa empresa tem participação grande nessa outra, que tem participação nessa outra, e aí você via um conjunto de decisões que convergiam com ações políticas em direção à privatização da SEDAI. Então, ele avançou tanto nisso que chegou um momento que ele me ligou, pediu uma reunião presencial, e ele falou, Márcio, eu tô com medo, cara, de avançar com essa pesquisa, porque o troço aqui realmente é o que ele colocou no título, fedeu, né? Eu encontrei coisas aqui que eu comecei a ter medo pela minha segurança. Eu falei, não, cara, a dissertação não é para isso, né? Você não é policial, e mesmo quem é policial, vocês viram uma policial sendo assassinada no Rio esses dias aí, porque ela investigava milícias, né? Então, é perigoso. Então, eu falei, não, vá até onde você sentir segurança. No momento que você achar que não está mais seguro, omita o texto, né? O que você tem é suficiente para o seu trabalho. Então, ele fez isso, né? Mas, assim, adotou uma abordagem crítica. Esse título, se vocês procurarem, tem no banco de dissertações do nosso programa, né? E o segundo é o trabalho do Washington, que está presente aqui, meu orientando de mestrado, que o Washington está investigando a neurodiversidade nas universidades públicas, federais, as políticas de inclusão para servidores públicos. Então, ele está fazendo uma busca pela transparência ativa e passiva, né, para ver as universidades que têm políticas para servidores neurodivergentes. A gente partiu de um pressuposto, né, Washington, que a gente não teria muitos exemplos, mas os exemplos que a gente encontrasse, a gente faria uma análise de categorias, né, das melhores práticas. Então, eu penso que a análise de conteúdo, a gente não bateu tanto martelo, mas penso que a análise de conteúdo seja um ferramental interessante para isso. Então, é isso. 1h10, acho que tentei, assim, ser fiel ao tempo. E aí, agradeço a atenção e deixo à vontade aí para as perguntas. Eu passei a apresentação para o André, mas eu vou mandar uma outra com aquelas questões corrigidas lá. E aí, André, você pode ficar à vontade para passar para a turma, tá? Tá. Ok. Eu inclusive, já postei no Classroom. Sempre passo de novo, que eu olho lá. Muito obrigado, Abdala. Profundo conhecimento. Eu já fiquei feliz, que eu já aprendi muito, né? Isso é interessante. E eu acabei não postando, mas deixa eu até comentar, né? E tem um artigo que isso tudo que o Abdala trouxe, esse conhecimento, essas informações sobre análise de conteúdo, ela é extremamente relevante, porque 10 em cada 10 trabalhos na área de ciências sociais que fazem entrevista ou que fazem análise de documentos, eles falam que fizeram análise de conteúdo. E 10, entre 10 não fizeram análise de conteúdo. É brincadeira, gente. Todo mundo escreve, foi de acordo com a Bardan, isso. Aí você olha dentro, mas cadê a análise? O cara não fez análise, ele simplesmente diz lá no método, e aí a gente começa a entender por quê. Porque o nome já diz, é um método. O Abdala já falou, aliás, é um método, e dá trabalho. Não é aquela coisa que você tira da cabeça e é facinho, escutei o cara, vou aqui fazer minha análise. Não, tem todo um caminho a ser seguido, né? Tem todo um instrumental a ser utilizado, tem diversas técnicas, diversos passos, que se você não seguir, não vai sair correto, né? E aí eu vou deixar esse texto, vou deixar também uns outros textos que vão facilitar
abrir um pouquinho mais do caminho. Às vezes até você desiste de usar a análise de conteúdo, né? Depois você, às vezes serve para isso. Não vou usar a análise de conteúdo, porque está complexo demais para mim. Não é tão complexo, mas dá trabalho, tá? E aí eu abro, né? Se alguém aí tem alguma dúvida, alguns alunos. André, se me permite, em termos de técnicas qualitativas, é uma das mais tranquilas. Isso acontece demais, a gente comenta com estudo de caso, né? Porque todo mundo, antes o pessoal citava muito a Silvia Vergara em trabalho de metodologia. Hoje o pessoal cita menos. Agora, quando você vai fazer estudo de caso, cara, pô, vou usar a mesma régua que o André usou. 10 em cada 10 trabalhos vão falar assim, eu estudo de caso de acordo com o Robert Inn. Só que se você vai ler o livro do Inn, porra, é difícil. O estudo de caso, de acordo com o Robert Inn, é difícil pra caramba. Esse eu não vou suavizar igual a análise de conteúdo, que eu acho mais tranquila. O estudo de caso, se você fizer de acordo com o Robert Inn, cara, é puxado. Eu tive um orientando de mestrado que ele colocou, né? Vou fazer o estudo de caso de acordo com o Robert Inn. Aí eu chamei na orientação, falei, cara, tu leu o livro do Inn? Ele falou, li. Aí eu falei, então tá faltando pré-teste aqui, cara. Aí ele começou a dar uma gaguejada, eu falei, o que você vai fazer para isso? Aí comecei a fazer um monte de pergunta, ele falou, porra, cara, eu não li, não. Aí eu falei, então, não precisa ler tudo, não. Eu vou mandar um print de uma página para você, que é a página que ele tem o gráfico com a sistematização. Aí ele olhou aquilo, depois mandou um áudio e falou, porra, cara, não dá para fazer, não. Não vou conseguir fazer isso, não. Eu falei, porra, então não fala que tá fazendo análise não fala que tá fazendo estudo de caso, cara, de acordo com o IN, pô. Tu não leu o cara. Aí a gente arrumou uma saída, mas ir no embalo é um risco, porque se cai um mala na tua banca igual a gente, vai passar um constrangimento, né? Vai ser ruim. Não é legal e não é ético também. Né? Todos os meus já estão orientados, né? Ninguém faz estudo de caso, todos fazem estudo de campo, que é uma coisa bem mais menor. Né? Que você vai pegar uma parte do objeto de estudo bem limitada, bem certinha ali, e aí já é mais tranquilo. Pessoal, sem perguntas, igual a minha aula mesmo, né? Termina a aula sem nenhuma pergunta, tudo tranquilo. Então tá bom, Abdala, vou encerrar aqui a gravação, só um minutinho. Pessoal, fica à vontade.